Estamos começando mais um 3S Talks, esse que é o podcast do grupo 3S Corp. Podcast esse que nós falamos sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre negócios, sobre comércio internacional. E hoje eu estou com o Thiago Ferla, com muito orgulho, meu sócio, para falar sobre o tema Empreender e Impactar, a trajetória multissetorial do CEO da Mavi. Thiago, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua presença. É sempre uma satisfação quando a gente bate um papo e a gente faz isso, para mim, a felicidade constantemente, né? Muito embora eu gostaria que fosse diariamente, mas minimamente semanal a gente tem as nossas reuniões. Eu estou muito feliz que tu esteja aqui no nosso podcast para falar sobre trajetória, sobre carreira, sobre como tu consegue circular com tantas responsabilidades em diversos negócios diferentes. Também o negócio de comércio internacional, importação, no contexto Mavi e diversos outros elementos que a gente vai desenvolvendo ao longo do nosso papo. Obrigado por estar aqui. Eu agradeço, é um prazer enorme, uma satisfação, né? Conversar contigo, conversar aqui no podcast. Eu acho fantástico o trabalho que vocês fazem aqui, né? Poder educar as pessoas, né? Dar exemplos e mostrar para outros empreendedores, para outras pessoas o que querem fazer, né, no dia a dia, o que fazer no dia a dia, né? É isso aí, esse é o nosso objetivo, justamente, e nada melhor do que conversar com alguém que está no dia a dia, que está no front, que está há tantos anos desenvolvendo um belíssimo trabalho no mundo corporativo, como empresário, como tu. Para contextualizar, para colocarmos todos na mesma página, Thiago Henrique Ferla, CEO da Mavi, empresa focada em linha de implementos rodoviários para caminhões, utilitários e motocicletas. Também é sócio das empresas MF Steel, Sintatec, aqui a trajetória é longa. E 3S Soluções Logísticas, é o nosso sócio na transportadora. Além disso, é coordenador do núcleo do Sicredi, formado em administração de empresas e logística, pós-graduado em finanças e investimentos. O pessoal trabalhou forte aqui na tua biografia, Michel. Tenho orgulho em ser filho do Danilo e da Tânia, irmão do Fernando, pais dos gêmeos Lucas e Heloísa. Tu brindou o pequeno Lucas, o marido da Natália. Empreende há 14 anos com o propósito de fazer a diferença na vida das pessoas por meio da geração de empregos e da educação, e faz isso super bem. Muito bem, comenta um pouco sobre a tua trajetória, sobre como foi a tua jornada pré-empreendedor e quais foram os principais gatilhos para que tu se tornasse, num primeiro estágio, empresário e, enfim, como é que foi esse teu desenvolvimento? Eu tive muito poucos empregos na vida, né? Digamos assim, troquei de trabalho 3 vezes na vida. Eu tive a primeira oportunidade de ser empreendedor sem saber que eu era na época. Eu tive uma empresa de adesivos. Eu fazia adesivos para caminhão. Eu tinha um acessório lá na cidade que o cara me convidou para ter uma máquina de adesivo, enfim, para trabalhar nesse ramo, né? Quantos anos? Já 16, 17 anos. E aí a gente foi, eu tive uma jornada legal de 2 anos, mas não era o que eu imaginava para mim, né? Ficar colocando adesivo em caminhão, enfim. Estava estudando, estava querendo buscar novas oportunidades. Tu era profissional, tu era dono do negócio e também... Sócio. Eu era sócio, mas eu era... Executor ali. Executor. Eu tinha que fazer tudo, né? Eu tinha que fazer colocava o adesivo e colocava adesivo, né? Entendi. Tínhamos diversos clientes importantes até, transportadoras grandes, assim, que a gente fazia. Era um serviço legal, uma coisa legal, mas eu estava estudando e eu precisava ter alguma coisa... Eu fazia administração na época, eu estava precisando... de fato, alguma coisa que me gerasse mais experiência. Tá. Do que propriamente a maior parte do tempo passava executando, né? Sim. Criando coisas. Sim, sim. E aí eu tive uma oportunidade de trabalhar no Bradesco. Trabalhei 3 anos no Bradesco. E foi durante o período no Bradesco que eu aprendi muita coisa sobre responsabilidades, sobre vendas, né, no dia a dia, a importância de ter cargos de liderança, de gerentes, pessoas, hierarquia, entendi o dia a dia do banco, né, que as coisas não iam ser fáceis na vida também, né, porque eu entrei como escriturário, para mim subir nos cargos, tinha que batalhar, enfim, tinha diversas coisas e nem sempre a oportunidade surgia do dia para a noite, né, não é uma coisa que às vezes demora para se conquistar. E num belo dia lá, a namorada do rapaz lá veio lá buscar crédito
para comprar uma parte societária de uma empresa, uma conhecida minha, e ela não conseguiu, né? Não tinha condições de fazer essa compra. E ela olhou para mim e ela disse: quem sabe tu não quer tu entrar de sócio na Mave? Aí eu fiquei pensando, pô, Tava lá no banco, executando as atividades, apareceu alguém. Trabalhando de caixa na época, né? No banco tinha que trabalhar de caixa e vender, né? Não era uma coisa tão simples na época de fazer. E surgiu a oportunidade. Eu disse, pô, quem sabe é uma oportunidade legal. Vou conhecer a empresa, ao menos, né? Não vou descartar ela de instantâneo, né? Sim. E ela trabalhava com cintas de amarração de cargas, que é o nosso produto principal. E importação, me chamou muita atenção a importação, né? Uma coisa que eu tinha na época o contato de uma pessoa na China, lá que eles tinham me mostrado, importavam as cintas e catracas, eu disse, cara, eu gostei da importação. Vou pedir pro meu pai uma ajuda. Essa empresa já importava, não importava ainda? Já importava. Já importava. Então tu entrou no negócio e eles já trabalhavam com comércio internacional. Isso aí. Ok. Acabou que eu pedi pro meu pai na época, né, foi ele que me ajudou a comprar, não tinha dinheiro, condição de comprar, né? Mas o meu pai totalmente contra na época, né? Porque eu tinha um bom emprego no banco, muito bem remunerado, trabalhava pouco. Sim. Das 10 às 4. 6 horinhas. 6 horinhas, tinha tempo para estudar. E eu era muito novo, né? 20 e poucos anos. E aí quer ser empresário. 22 anos, digamos, não saía nem de casa, quer ser empresário, né? E aí, mas insistimos, assim, eu tive uma oportunidade que o meu pai me deu, e aí a gente começou a empresa, né? Fomos lá, comprei a parte daquela mulher que queria ter financiado para comprar do outro sócio. E aí se manteve o capital social ali. Ela sai, tu entra, mas aí tu se mantinha com outro sócio. Isso aí, com outro sócio. Beleza. Tá, então, naquele primeiro momento, nós começamos a importar, né? Uhum. Continuamos, a gente aportou dinheiro um pouco para gerar mais estoque, para gerar... Mas inicialmente a gente tinha tudo com representante comercial, um representante, não... Nós tínhamos 2 funcionários, que era eu e o meu sócio. Certo. E um representante. A exemplo da fábrica de adesivos. Eram dois sócios, os 2 operacionais ali. Um mais, um outro menos, mas ok. Exatamente. Tá bom. Mas aí, pensando na importação, né? A gente tentar botar outros produtos para agregar, como a nossa família veio do transporte, né? Meu pai tinha caminhões, então era uma coisa que a gente tinha conhecimento, né, no produto. Sim. Aí a gente tentou depois diversas vezes, mas o início foi um acaso de uma pessoa que veio me oferecer, veio buscar um empréstimo e acabou que veio me oferecer lá para mim e eu aceitei a proposta lá na época, uma empresa que estava recém começando, tinha menos de 1 ano de empresa. E aí tu fala, Thiago, que teu pai era contra, e essa eu não sabia realmente. E aí... Como é que foi esse processo? O que mais pulsou no teu coração? Ou quais foram, assim, os elementos centrais de que, não, eu quero seguir isso porque, enfim, porque eu quero, qual era o meu propósito, qual era o teu propósito maior em termos de desenvolvimento de carreira, uma vez que eu estou seguro, confortável, né, ganhando bem, poderia fazer carreira no banco, não sei quais eram a ideia, mas... E agora eu vou guinar completamente, vou entrar como empresário, empreendedor de um negócio que desconheço, ou bom, minha família é no ambiente enfim, né, dos caminhões, e eu vou entrar num negócio que pode fazer, similar a isso, mas né, dentro do mesmo segmento, porém completamente diferente. O que foi os principais gatilhos que fizeram tu percorrer aí a trajetória? Primeiro de tudo, o que me fez pensar na época do banco foi uma questão de meritocracia. Uhum. Isso foi o primeiro, porque o banco é assim, na minha época principalmente, o banco trocava muitas vezes de gerente justamente para não criar vínculo, né? Certo. E na minha época entrou um gerente que ele não ia mais levar em consideração a meritocracia para promover pessoas em si. Ok. Que era uma pessoa que já estava um outro momento da carreira, que não queria mais se indispor com algum funcionário mais antigo para ter... E eu estava indo muito bem no banco, tinha muitos contatos. Na época que o meu pai sempre esteve envolvido na associação dos motoristas, então o transporte em si, eu conhecia todo mundo no ramo, né? Uhum. Então, para mim, gerar contatos foi muito fácil dentro do banco. Sim.
quando eu senti que eu não ia ter, foi o gatilho que me deu, que eu pensei, pô, eu vou ficar aqui agora mais muitos anos aqui, né, no banco, de repente, para mim ter uma oportunidade, até que troca de gerente, ou até que surge uma outra oportunidade, sabe? Sim. E que isso me fez pensar, e isso foi o meu argumento mesmo, que eu usei pro meu pai. Ele disse, pô, agora eu vou ficar quanto tempo aqui, né, na mesma vaga, no mesmo lugar de emprego, e eu sei da minha capacidade. Eu disse, desde o início eu conseguia gerar venda lá dentro do banco. Então eu sabia que eu saberia vender, né? E eu sempre digo assim que o mais importante do negócio é a venda, né? Porque produzir qualquer um produz, né? Me dar qualquer produto aqui que para mim produzir, eu vou montar, vou contratar o melhor, vou fazer qualquer coisa, vou produzir. Mas se eu não tenho a venda em si, de nada adianta ter a melhor indústria se eu não tenho um cara que vende, né? Perfeito. E eu sentia isso em mim na época, que eu tinha essa capacidade de desenvolver. E aí eu fui buscar a oportunidade mesmo. E o meu pai já a vida inteira foi empreendedor. Sim. Mesmo de uma empresa só, mas ele foi empreendedor. Sim. Os meus tios eram empreendedores, o meu dindo era empreendedor. Então a minha família em si falava Tu já muito vivia naquele núcleo de negócios. empreendedores. Muito poucas pessoas da minha família ao redor foram trabalhar de funcionário. Certo. Todo mundo tinha negócios. Então num domingo, quando a gente ia almoçar, logicamente o pessoal falava de negócios. Sim. Isso, né, todos os anos, todo domingo, escutando, falando de negócios, eu fui aprendendo muita coisa, né, no dia a dia. Tá. Então tu já começou a vender a tese, a ideia pro teu pai, claro, ele, não sei se prontamente acatou, mas como ele já sabia como é que era a vida de um empreendedor, talvez ele quisesse te blindar um pouco, mas depois foi. E aí eu quero falar um pouco sobre justamente a importância de vendas, né, porque quando tu estava lá na linha de frente do banco, tu tinha essa dupla jornada, não, mas essa aplicação, o teu dia a dia como profissional tinha que ser meio que multidisciplinar ali, né? Tu tinha que saber os produtos, executar bem as atividades, né, no dia a dia, na operação, e também saber comercializar os tais produtos que o banco tinha em termos de meta ali, quanto era a caixa e tal. E aí, talvez naquele tenha sido o teu primeiro contato com vendas e com a importância que vendas têm no dia a dia de qualquer negócio, seja um negócio bancário, vendendo todos aqueles títulos de capitalização, consórcio e tal, que tu era responsável por isso também, tanto no banco como em qualquer outra atividade. Qual é, na prática, a importância de vendas e quão importante é que o CEO, que o fundador saiba de vendas sob o teu ponto de vista? Para mim, é a coisa mais importante. Na verdade, é a força motriz da empresa, de qualquer empresa que for, né? Imagina que na época o banco era uma coisa que no dia a dia, para quem não era gerente, era extremamente operacional e administrativo, né? Caixa, escriturário para abertura de contas, ou até um gerente administrativo era praticamente bastante operacional. Sim. Né? Então nós tínhamos ainda que executar a parte operacional, mas desde o início a gente foi treinado, né, para saber vender os produtos do banco. Porque o que gera o caixa mesmo para o banco é a venda de produtos, é a venda de empréstimos, cartões de crédito, enfim, todos os produtos que eles têm, né? Uhum. Então, e normalmente treinados também para vender as coisas mais lucrativas, né? E nesse momento assim, que eu aproveitei muito para fazer muito curso dentro do banco. Existiam plataformas, existiam treinamentos presenciais, e isso me gerou muito conhecimento. Sim. De vender o produto, para mim vender uma capitalização, eu tinha que tentar, primeiro que eu tinha que ter um argumento muito bom. Justo. Para vender uma capitalização, um produto muito ruim. Sim. De certa forma. Tá. Então, tu tinha que ter argumentos bons para tentar vender isso. Sim. E mesmo tempo, tu tinha que estar ainda na linha operacional, trabalhando no caixa, fazendo e enquanto eu estava execução executando uma tarefa no caixa do banco, contando dinheiro, tinha que aproveitar algum gatilho que a pessoa desse para mim tentar vender alguma coisa. Mesmo que estando no caixa, nós tinha metas de venda. Sim. Então, pensa, tu tinha uma fila gigante lá e tu tinha que ainda ficar perdendo tempo, de certa forma, Sim. para vender. Não era muito fácil de vender. Era extremamente difícil na época. Sim. Para falar bem a verdade. Mas mesmo assim, a gente era treinado e tinha reuniões seguidamente para falar sobre vendas. Eu entendo que o crescimento que a Mavi teve ao longo desses últimos 15 anos aí, muito se deu ao processo de vendas. Muito bem. Pelo crescimento, era uma empresa que
não começou, tu não entrou no negócio no absoluto zero, então tu já pegou uma empresa rodando, mas a partir da construção, da tua entrada, teve esse crescimento exponencial. Muito se deu a vendas, capilarizar, atender o Brasil todo, como a Mavi faz e tal. Ok, mas o meu ponto está, vale mais entender em profundidade de produto, talvez colocar peso para isso, tá? Entender com profundidade de produto ou entender dos aspectos, dos elementos centrais daquilo que versa sobre área comercial em específico. Modelos, capacidade de comunicação, sei lá, resiliência, outros elementos assim. Qual o peso que tu coloca dentro disso para o crescimento da Mavi? Entender em profundidade, de novo, do produto, cinta de elevação de carga, consórcio, entender todos os ambientes comparativos, ou saber comunicar isso e fazer isso da melhor forma? Como é que tu pontua isso? Sim, depende. Eu vou pensar na minha jornada de empresa. Perfeito. Né? Quando eu tive a empresa, vamos pensar assim, que tiveram vários momentos. Para cada momento, eu penso que tinha alguma forma, me ajudou mais algumas coisas, outras menos, né? Ok. No início, eu tinha que vender. Mesmo sem técnica, sem nada, eu tinha que fazer o produto sair. Então, eu conheci bem o produto, uma coisa que eu vim do mercado bancário, fui conhecer um produto que eu nem sabia nem usar. Né? Eu não conhecia nada do produto. Tipo, eu fui na cara e na coragem, porque eu não conhecia o sócio. A oportunidade bateu para ti do dia para noite. Do dia para noite eu aceitei, eu conheci um cara totalmente diferente, conheci a esposa dele, a namorada, mas ele não conhecia. Fui conhecer o produto na hora e tenho que sair vendendo, então eu precisava conhecer o produto para vender. Sim. No primeiro momento ali. Com o tempo foi passando, eu fui tendo representantes. Aí eu tinha que saber vender para continuar vendendo o produto, melhorar a minha comunicação. E tinha que saber me comunicar com os representantes. E aí se tornou um gestor comercial também. Exatamente. Então também era um processo de aprendizagem completamente novo. Mas ainda um gestor comercial, de certa forma, gestor de quem? De mim mesmo. Sim. E de mais 2 representantes. Entendi. Então, eu tinha que saber me comunicar com o cara, que estava ali tentando vender meu produto, saber vender o meu produto para ele também, para ele acreditar no produto e vender. Vendeu a ideia pro teu pai no início, vendeu o produto pro teu representante para que ele comprasse a ideia, porque talvez ele tivesse outras pastas também. Normalmente é assim. Isso. Né? Vai pegar então tem que vender a empresa, tem que vender o produto, a qualidade disso, para que ele possa incorporar no portfólio. Porque normalmente o melhor vendedor já está empregado. Sim. No início tu vai pegar só a migalha que sobra no mercado. Entendi. Então eu tinha que ensinar o cara, fazer com que o cara acreditasse no meu produto, para daí sair vendendo. Certo. Então tu começa vendendo no Rio Grande do Sul, depois eu fui Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e fui crescendo. Foi ampliando aí o share. Aí conforme ia ampliando, eu ia me distanciando mais da minha venda em si. Tu tinha uma carteira própria também. Uma carteira própria, né, que eu atendia, né? Então fui distanciando essa parte e focando mais na parte de gestão. É importante que a gente só faça aqui uma janela, porque muita gente que começa ou pretende estruturar um negócio não sabe de toda a história que vai percorrer, logicamente, né? Ninguém é mandinar para saber isso. Mas muita gente tem a ideia de que a gente vai assumir uma empresa e nós vamos ser CEOs da empresa, como fala a bibliografia lá, e que não vai para o front. E que não vai ter que lidar com o dia a dia com todas as animosidades do representante, com o não de todos os clientes, mas principalmente que tu vai para a área de vendas, né? Substrato disso, ou executar, dependendo do sócio e tal, se tiver essa divisão de atividades, mas que vai ter que operacionalizar, ou vender, ou fazer isso tudo ao mesmo tempo, gerir, compor a estrutura financeira, tem que fazer tudo. E vai ser muito mais empregado do negócio durante um bom tanto de tempo do que propriamente, né, aquela posição segura. Nós estamos falando que de 2010, quando eu comprei a empresa, até 2014, eu não tinha nenhum funcionário. Eu atendia, vendia, fazia a gestão financeira, fazia a gestão comercial, Sim. Separava o produto e tinha que produzir, eu produzia o produto. Fazia tudo. Sim. No início, tu fazia, se tivesse que ir no correio, o cara tinha que largar da empresa e ir no correio. Sim. Se fazia a limpeza do escritório, porque não tinha condições ainda de ter uma pessoa que fizesse limpeza. E assim ainda. Então foi uma jornada ali de 4 anos solitária mesmo, no caso, sem ninguém. Para daí depois a gente ter a primeira contratação.
E aí foi, eu preciso... O que foi a minha primeira contratação? Uma secretária, só isso. Uma secretária que eu digo, uma recepcionista. Sim. Para se tocasse o telefone enquanto eu estava separando a mercadoria, não ficar tocando e ninguém atender. Só para isso. Né? Então foi um negócio assim, a jornada toda, hoje é 13 ou 14, vai fazer 14 anos que a gente tem a empresa, durante um longo período foi extremamente solitária e extremamente simples, muito simples, movimentos assim que comemorados de comemorar a primeira compra de um veículo, que eu fiz a apresentação na empresa ali, tu estava junto lá. Sim. Eu botei um ponto-chave importante, foi porque em 2013 a gente comprou uma Courier, sim, que era para fazer entregas. Ela existe ainda, ainda né? Ainda está lá na empresa, exatamente. Mas isso foi muito comemorado por nós, porque foi mais um passo que a gente deu. No meio de 2010 a 2014, o meu tio entrou de sócio. Saiu, os caras que fundaram a empresa saíram, ficou a minha família, a família do meu tio. Sim. Então ficou uma empresa familiar depois, né? Sim. Em pouco tempo. Só que então, por ser também uma empresa familiar, nós somos uma família muito próxima. Então todo domingo a gente falava ainda sobre a nossa empresa também. Sim. Respirava o negócio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada vitória era uma comemoração para nós, porque era uma coisa que eu saí do banco, montamos um negócio do zero e estava em busca de uma coisa maior, de conseguir conquistar alguma coisa melhor. E daí a importância de comemorar cada uma das vitórias, né? Isso é um ponto tão importante porque no início da trajetória a gente comemora, né, a compra de uma Courier, de um carro mais simples e que para a época era muito importante, ou seja, e aí quando a gente acaba fazendo, a gente estava falando um pouco sobre isso também, hoje tem 10 veículos na frota desses carros de passeio, a gente perde um pouco do gosto dessas pequenas vitórias, porque elas são tão importantes na nossa trajetória, e muitas vezes a coisa se torna comum, porque a gente está almejando sempre os próximos níveis, os próximos passos, as próximas conquistas, e a gente deixa de olhar para as pequenas vitórias do nosso dia a dia. Daí a importância de realmente a gente se manter cuidando dessas pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? E isso foi uma coisa legal que eu fiz, foi a primeira vez que eu fiz isso, foi ano passado. O dia a dia vai ter consumindo, vai ter engolindo, né? Sim. Tu não vai vendo essas vitórias. Sim, isso. O pessoal que está trabalhando para ti, eles até vão percebendo o crescimento. Sim. Mas tu deixa quando a empresa vai ficando maior, tu deixa de ver essas pequenas coisas. Sim. E aí chega o final do ano, tu pensei assim, nossa, vou ter que fazer vou fazer uma retrospectiva. Sim. Eu quero ver o que eu fiz. O que a gente fez como empresa. Porque às vezes parece assim que a gente fez pouco, né? Trabalhou muito, fez muito pouco. Sim. E quando tu olha para trás, tudo que tu fez no ano, aí tu percebe, nossa, foi muitas coisas que foram feitas. Sim. Foi muito batalhado para ter chegado no final do ano e deixar de olhar só o número e olhar tudo que foi feito, né? Sim. O número de contratações, o número de pessoas que evoluíram dentro da empresa, a quantidade de promoções que teve, ou propriamente o número de veículos que foram adquiridos durante o período, enfim, o espaço ampliado que a gente necessitou. Nós vimos uma empresa que eu tinha, quando eu iniciei, tinha 250 metros. Hoje o grupo tem 5.000 metros quadrados ali de área de armazenagem, de produção. Sim. E precisando ampliar. Sim. Né? Então, assim... Isso de estrutura física própria, além de toda a estrutura de fornecimento que tem espalhada em todos os cantos e que contribuem ativamente para o negócio. E se tu tiver, então... todo esse crescimento que teve, são coisas que tu deixa de enxergar se tu não começa a olhar para trás e ver o que foi feito ano. Sim. Então é importante de ver e comemorar essas vitórias. E comemorar, isso, né? Aí, porque a gente faz isso habitualmente no final do ano, como todas as pessoas fazem isso, mas quando a gente olha assim, a gente discute um pouco sobre isso, né? O retrovisor, fazendo uma analogia no carro, no veículo, né? O retrovisor é menor do que o para-brisa, então por quê? Porque a gente tem que sempre olhar mais para frente, olhar para os próximos projetos, deixar aquilo que ficou para trás e tal, papapá. O grande ponto é que a gente precisa, volta e meia, assim como a gente faz, tá pilotando nosso veículo, olhar às vezes para trás e observar as vitórias que tivemos, porque senão é sempre olhando para o front
é sempre para frente, é sempre ambicionando mais, colocando no planejamento estratégico crescimento de 50%, de 70%, de 80%, de 100% da empresa e tal, e a gente aspira sempre muito mais e deixamos de observar as conquistas diárias e aquilo que a gente fez ao longo do ano. Então é importante realmente, que legal que tu tem essa prática, né, dentro do negócio. Nós passamos isso agora na transportadora, que então nós estamos juntos ali na 3S Soluções, e eu me fez viver no primeiro ano uma coisa que era anos que eu não vivia. Sim. De trabalhar, fazer alguma coisa operacional de fato ali no dia a dia. Sim. De ver o negócio saindo do zero e tendo um aumento de faturamento, tendo crescimento, contratando pessoas, né, do zero mesmo. Montando time, tudo, né? Isso foi uma coisa bem legal. Isso te dá um ânimo diferente. Sim. Do que tu ter uma empresa, tu tem 50, contratou mais 2, 3 pessoas, é legal tudo, mas quando tu tá montando uma operação do zero, é muito legal. Sim. Aí tu, vou cuidar, deixa que o Lucas cuida da parte comercial, o Diniz no operacional, vou ajudar no financeiro, vamos estruturar. É uma coisa diferente, gostoso, né? É gostoso de fazer uma empresa crescer e aparecer, né, no mercado. E dentro dessa trajetória, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre os teus principais pontos de inflexão, né, da companhia. Quais foram esses principais marcos que fizeram, que fazem parte da história do negócio, mas que tu pode pensar pontos positivos, pontos negativos que reforçaram, fortaleceram a tua trajetória e os aprendizados que tu extraiu como forma de melhorar a tua aplicação para o futuro. Isso aqui foi um marco importante, isso aqui eu observei, fiz, transformou, então para os próximos eu vou ficar atento a essas situações. Ao mesmo tempo que, esses aqui foram aspectos negativos e eu transformo esses aspectos negativos, anos que eu marquei passo, condutas que eu tive errada e que sirvam de aprendizado para que eu possa não mais errar e melhorar isso na minha trajetória. Quais foram esses principais pontos de inflexão que tu pode comentar aqui? Eu vou falar nós vemos um crescimento muito bom, muitos anos seguidos. A nossa é uma empresa que teve, da época que eu comprei até ano passado, a gente teve uma média de crescimento de 30% ao ano. Então foi um crescimento para uma indústria, digamos, uma distribuidora, uma indústria muito boa, né? Não é uma startup que vai ter um crescimento mega gigante, né? Então, ano a ano a gente vem crescendo. É um negócio mais tradicional. É mais tradicional, né? Então, o crescimento também é mais seguro, assim, digamos. Sim. Mas, assim, em 2019, a gente eu cometi um erro, né? Eu penso que fui eu, que uma coisa que a gente errou, que me fez entender o quanto era importante estar bem assessorado. Então, eu levei uma multa com a Receita Estadual, que praticamente me fez perder tudo que eu tive até de 2010 a 2019, eu praticamente perdi tudo que a gente tinha. Então, isso me fez, assim, de fato, entender o quanto era importante ter pessoas boas do meu lado. Eu só continuei o negócio porque, digamos assim, eu saía do zero, mas com uma empresa grande, com a venda acontecendo, com as coisas aí. Então, eu tinha como pagar essa conta, sabe? Sim. Mas praticamente eu tinha perdido tudo. Então, esse momento foi um momento que eu entendi que eu tinha que me profissionalizar. Todas as áreas, independente do que fosse, e me assessorar muito bem. Ter bons players parceiros e ter uma capacidade de desenvolvimento em termos de gestão muito maior do que estava ali. E aí essa questão do conhecimento multidisciplinar que a gente falou um pouco antes, porque não adianta a gente olhar só para vendas, olhar só para operação, olhar só para o caixa, aspecto financeiro, a gente tem que olhar com tudo. Como CEO, a gente tem que olhar, a gente trata assim, a gente tem que olhar para tudo e nós temos que nos aperfeiçoar constantemente nesses conhecimentos multidisciplinares porque exigem da gente isso, né? Exatamente. Então, nesse momento, foi um momento assim que eu podia de fato ter ido para a lona mesmo, né? Ou, não, vamos focar em pagar a conta, vamos esquecer tudo que passou, vamos pensar daqui para frente. Foi o que a gente fez. Sim. Meu pai também muito tradicional, em nenhum momento a gente pensou em não pagar, em ficar devendo para o Estado, enfim, nada disso passou. Então a pergunta era o que a gente precisa fazer? Toma o baque.
toma o discute, barco, isso, e agora vai bola pra pra frente e vamos lá. Não faz vamos o olhar pra plano, trás. né? Faz o plano pra frente, o que a gente precisa fazer, Sim. quanto a gente vai ter que pagar, o que a gente vai ter que gerar pra pagar isso aí. Uhum. Cara, e não vamos mais falar disso. Ok. Morreu porque senão é uma coisa que vai te consumindo por Sim, dentro, né? sim. E aí de 2019 a 2023, nós precisamos ser profissionais e aprender e estar bem assessorado. A nossa empresa cresceu 7 vezes mais. No pior, digamos, cenário da minha vida Sim. empresarial, eu cresci 7 vezes a empresa, né? Então é uma coisa assim que nós podia ter só ficado reclamando, chorando, falando que podia ter tanta empresa pior, tanta coisa acontecendo, tem isso, aquilo, A, B ou C. Sim. O nosso foco foi executar o Olhando plano. para a perda de 2000, pô, trabalhei de 2010 até 2019, que teve essa, de 2010 até 2019, fiz algum caixa, trabalhei pra caramba, quase não usufruí desse patrimônio que eu sei bem como é que foi, e aí quase não usufruí dessa situação para perder aquilo que eu tinha construído, ou seja, eu trabalhei 9 anos completamente. Todo trabalho posto por água abaixo. Não por água abaixo, todo o investimento, o ganho fica, né? O aprendizado fica. Mas todo o ganho financeiro tinha ido pro ralo. Aí me uni de novo, fortaleci, e agora vamos embora, e aí cresci 7 vezes. Isso Animal, parabéns. Fizemos assim, fizemos o plano, a gente chegou, via o número que a gente precisava saber chegar. Ok. E, cara, executamos. E chegamos, se aproximamos de pessoas muito boas. Sim. Estudamos muito, contratamos um pessoal. A primeira pessoa que a gente contratou dentro da empresa foi de gestão de pessoas. Ok. Porque a gente sabia que ia ter que contratar muitas pessoas para fazer isso, o que a gente queria. E nós não tínhamos esse conhecimento de lidar tanto com pessoas. Sim. Porque durante 9 anos, praticamente, a gente foi em poucos, 8, 10 pessoas. Uhum. Então, durante toda a minha vida, eu não lidei com muitas, não fui um grande líder. Sim. Né? Eu seguia, o pessoal me acompanhava, tal ali, eu era gerente, aquele cara que estava cuidando muito mais dos números e das coisas da venda ali, do que propriamente cuidando das pessoas. Sim. Então, não, vamos contratar uma pessoa boa para me ajudar isso. Isso já mudou o nosso jogo, assim, na questão de rotatividade. Ok. O pessoal começou a entender a nossa empresa e querer abraçar nós e acreditar no nosso projeto. Então, vamos embora, vamos fazer o negócio crescer. E aí, daí pra frente, cara, tudo isso ajudou nós a ter empresas, a contratar as pessoas e ampliar os horizontes, né? E depois a gente pegou, conforme foi abrindo as outras empresas, muito baseado no nosso relacionamento que a gente tem de anos, de ver vocês também pegando novos sócios e botando em outras verticais. Sim. Para não querer abraçar tudo sozinho. Certo. Que daí até vem uma coisa que eu falo muito pro pessoal, do dividir para multiplicar, né? Sim. Não querer ficar tudo contigo, dividir com as pessoas e aí todo mundo ter um crescimento junto, né? Perfeito. E aí foi que a gente criou as outras empresas e hoje tem um grupo que a gente tem, né? Então tu tu teve bons parceiros e tu entendeu o quê? Vou ter que investir de uma maneira mais bem estruturada, vou ter que colocar capital para fora justamente para atrair mais bons profissionais para dentro do negócio e mais bons parceiros, ou seja, ter empresas, né, de assessoria contábil, jurídica, etc. Então, para fazer melhor uso dessa estrutura, então ter parceiros, né, outros intervenientes ali. Não podia mais errar, né? Sim, justo. Então, porque senão eu tinha que pegar então pessoas muito boas que me indicassem o caminho que eu poderia seguir mesmo, né? Sim. Não posso mais cometer nenhum erro. Uhum. Até hoje, e ainda tenho por muito tempo, eu não posso cometer erros assim, porque ainda assim a gente está pagando a conta. Sim. Então, o primeiro momento foi se cercar de pessoas boas, assessoria, isso eu já tinha com vocês, mas a assessoria da importação, assessoria contábil, assessoria jurídica, contratar uma pessoa de gestão de pessoas, que daí era uma assessoria também. Sim. Não era uma pessoa que trabalhava dentro da nossa empresa. Entendi. Um pouquinho antes disso, uma coisa que nós fizemos que também foi importante, que foi o BI que a gente contratou, quando a nossa empresa era ainda... Né? Uma gestão voltada para dados. Quando a nossa empresa era bem pequena, a gente alimentava bem os sistemas, tinha todas as informações lá e a gente contratou um BI. Isso também foi uma coisa que mudou muito o nosso jogo. Tu tava com as informações... Em tempo real, e tudo na palma da mão. Então, foi essas coisas que a gente fez ali, que sem dúvida... Até o momento ali que
da virada, foi as principais coisas que a gente fez. Entendi. Que foi o que me mudaram a minha empresa de patamar. Certo. Até então, é muito trabalho, muito estudo, né? Muita transpiração e pouca estratégia, digamos assim, né? Entendi. Dali para frente, não. Foi muito mais estratégico as coisas Tá. do que de transpiração mesmo no dia a dia, da minha parte, principalmente. Entendi. Tá bom. E aí, tu era profissional do banco, comprou esse negócio, começou a desenvolver isso, tomou esse prejuízo importante, aprendeu e se desenvolveu, e aí, hoje, 14, 15 anos depois, tem a estrutura do grupo que tem. Isso em linhas gerais, muito sinteticamente, toda essa trajetória resumida aqui em 10 segundos. Hoje é dono de um grupo, né? Faz parte de um grupo que tem empresa comercial, que tem empresa industrial, que tem estrutura fora do Brasil, que tem em várias coisas, em segmentos diferentes. E aí a pergunta está em, tu sabia a importância de vendas, tu era um profissional operacional que veio se desenvolvendo, como fazer gestão de tantos negócios diferentes, entendendo de tantas coisas diferentes, seja em termos de produto ou de dia a dia, né, nessas mais variadas áreas da gestão, vendas, financeiro, gente de gestão e tal, pessoas e tal. Como fazer para se desenvolver de uma maneira, de certa forma, tão rápida para conseguir dar conta de tantas empresas em segmentos, setores, produtos diferentes? A primeira coisa que a gente fez foi a indústria, né? Sim. Fora da nossa empresa, foi uma indústria metalúrgica para fazer componentes para o nosso produto. Fora da empresa, fora porque no primeiro momento era empresa comercial apenas, compra, vende, importa e vende, e é assim. Isso. Tá. Aí tu montou a indústria. Montei a indústria. A primeira indústria que eu fiz foi dentro da minha própria empresa, foi para fazer os elásticos, que era um produto que eu importava e o importado estava perdendo competitividade. Entendi. E eu montei a fábrica no Brasil. Tá bom. Na minha empresa ali. Então foi um desafio muito grande de conhecer, de fazer funcionar o maquinário em si. Mas lembrando que nem o que eu disse, o produzir em si nem era nunca é tão difícil de aprender. Sim. Contrata profissionais bons, as máquinas ali, tu vai organizar, pode demorar um tempo de maturação, mas vai funcionar. Tá. Então, tendo a venda, né, para jogar a demanda, todo o restante a gente vinha. Mas foi estudando muito projetos de processos, fui contratando engenheiros bons de produção para me ajudar na questão de produção produtiva, PCP, essas coisas, né, em si. Porque eu não dominava eu tento escolher pessoas boas de cada área que vai precisar, tá, né, para justamente me ajudar, porque eu, de fato, em si, eu não sei nada sobre manutenção de máquinas. Entendi. Eu contratei um responsável que trabalhava na Grandene durante 15 anos, que era um cara que tinha entendimento industrial na época, que era um primo meu, e eu disse, olha, eu quero que tu traga a filosofia industrial da Grandene para dentro da minha empresa, questão de limpeza, questão de organização. Ele era um profissional que ele era, para ter ideia, ele era matrizeiro. Ele não tinha nenhuma experiência com liderança, não tinha experiência com nada desse tipo. Eu disse para ele, ó, eu vou te ensinar todo o restante. E eu quero que tu venha com esse conceito de indústria para dentro da minha indústria. Entendi. Então, eu fui pegando pessoas de fora que pudessem me ajudar, porque... Vendeu o negócio, vendia para essas pessoas, porque afinal, bom... Eu sou um profissional do mercado, trabalho numa grande companhia, capital aberto, tal, Grandene. Tô numa empresa estruturada, segura de certa forma e tal, maravilha. Eu vou comprar um projeto dentro de uma empresa que não tem uma indústria sólida e eu vou comprar essa ideia e vou fazer por onde, né? Não tinha indústria nenhuma. Não tinha nada. Tá bom. Então eu começo numa empresa que não tinha indústria e eu vou para formatar uma indústria porque eu fui convencido pelo dono do negócio, pelo fundador, porque a gente vai avançar e nós vamos dividir para multiplicar e essas coisas como todo que são os teus conceitos. Sabe que então eu compro essa ideia, porque tu me vende essa ideia. Vendi a ideia, porque ainda a remuneração dele eu acertei assim. Porque eu tinha que vender uma ideia, um projeto para ele. Perfeito, eu comprei a ideia, mas aí tem... mas Thiago, eu tô aqui. Eu vou te pagar, eu vou te dar gatilhos aqui conforme o número de funcionários o número de máquinas e funcionários que a gente vai ter. Entendi. Conforme a minha empresa vai crescendo, eu vou te dar gatilhos. O gatilho era esse de crescimento. Isso aí. Então ele tinha que acreditar em mim. Sim. Eu fui lá, contei a minha história, disse, ó, a gente estava aqui, chegou aqui, e eu acho que a gente pode chegar nesse lugar.
Tá. E automaticamente o teu rendimento vai aumentar e tudo vai. Sim. E de fato foi. Certo. Também a parte da indústria, nós começamos com 20 máquinas, hoje a gente vai ter 200 máquinas trabalhando 24 horas a parte da indústria, né? Então foi um crescimento gigante e ele também, um profissional que deu certo, né? Sim. Se especializou muito em liderança, trouxe o conceito, se vocês chegarem a conhecer a minha empresa, a minha parte de indústria, extremamente organizada, extremamente limpa, pessoal que usa os EPIs, enfim, toda essa parte de indústria, né? Sim. Quando eu fui replicar isso, eu repliquei. Peguei um cara que é da metalúrgica, Tá. que trabalhava numa outra metalúrgica, convidei ele para ser sócio e disse, cara, eu preciso que tu... Conceito de dividir para multiplicar. Isso aí, eu peguei o cara então que sabia mexer com a parte de metais, dobradeira, corte, isso e aquilo, Tá. levei para lá e também fui treinar o que eu sei, gestão, liderança, vendas e enfim, toda a parte financeira e fui melhorando. Isso eu capacito, isso fica tranquilo que eu vou te entregar ensinar. Aqui como sócio. Tu entra com isso e me ensina isso aqui pra gente juntar, unir e... Vou pegar o que eu tenho de melhor, tá. Que foi a gestão da minha empresa que me trouxe até aí, tá. Né? Vou continuar fazendo a parte de vendas que eu estou fazendo bem feito. Uhum. Vou contratar pessoas boas para trabalhar nas áreas que tem que ser. Tá. Então hoje eu contratei uma coordenadora financeira muito boa, que ela serve para assessorar as outras empresas também. Sim. Contratei gente de gestão que faz para as outras empresas também. Então tu cria um ambiente único, um ecossistema Isso. em que essas empresas todas elas se retroalimentam de algumas questões que são de cunho corporativo do grupo. Isso aí. E aí tu reduz os custos de operação, porque fundamentalmente é isso. Isso aí. Não precisa ter um gente de gestão, um financeiro, para cada uma delas, elas se alimentam dentro desse núcleo e aí tu potencializa o crescimento porque elas são empresas muito... custam menos do que custariam se tivesse estruturas individualizadas. Aí eu peguei o cara a minha indústria têxtil, essa sim a gente saiu sem conhecimento nenhum, nem o cara que entrou de sócio. Tá bom. Esse a gente teve que trazer um profissional que ajuda, um funcionário mesmo, que ele ficasse como um técnico produtivo, né? Tá. Mas o rapaz que trabalhava comigo, ele era um engenheiro de produção que começou comigo lá na empresa. Uhum. Então ele foi uma pessoa muito boa, muito criativa durante esses anos que ele trabalhou e eu dei a oportunidade para ele, uma participação da empresa para ser meu sócio. Entendi. O que fez com isso? Todo mundo que está lá dentro da minha empresa sabe que primeiro que eu tenho crescimento contínuo, a gente tem fome por crescimento ali na empresa, não pensa em estabilizar, né? A gente quer que o nosso negócio continue crescendo e necessita também. Então, todo mundo que está ali sabe que tem oportunidades todo dia aparecendo dentro da empresa. Muita gente jovem que chega querendo essas oportunidades. Uhum. E tem oportunidade de um dia também poder ser sócio de alguma coisa. Porque viram que pessoas boas tiveram essa oportunidade. Então, eu sempre falo, olha, todo mundo que está aqui um dia pode ser meu sócio. Uhum. Ou vocês podem vir aqui chegar com uma ideia legal e eu gostar da ideia. Porque o conceito em si de todas as empresas é igual. Eu só preciso aprender sobre o mercado que eu vou trabalhar. Isso foi nós até falamos outro dia, que é uma coisa que eu vi um podcast do Wake que eu, a partir de agora, eu vou fazer diferente. Eu vi o quanto ele estuda para entrar no mercado e o quanto eu estudava no mercado que eu ia participar. Então, nós temos um conhecimento, de certa forma, bem limitado sobre o mercado que a gente está entrando. Enquanto os outros caras que entram e têm sucesso, né, ficam anos e anos aprendendo sobre, quando chegam lá já estão extremamente preparados. Nós, conforme vinha o soco, a gente ia desviando e ia aprendendo, né? Sim. Mas no momento que hoje a gente se encontra como empresa, se eu vou entrar no mercado, eu penso que ou está muito próximo do meu core aí, do principal. Perfeito. Ou eu vou ter que estudar muito mais para daqui para frente. Esse era o meu ponto agora, assim. Conseguiu montar dentro de um núcleo de uma empresa que se tornou um grupo, que ela tem várias áreas de negócios, e aí tu fala sobre alguém que tu atrai muitos profissionais por uma possibilidade, uma oportunidade de partnership, de sociedade, alguma coisa nesse elemento, uma participação mais efetiva dentro do grupo. E que se o profissional tiver uma ideia legal, tu pode incorporar no negócio e desenvolver isso.
ao mesmo tempo que aprendendo com outros gestores ou outros empresários, a exemplo desse, o Ike Batista que tu comentasse, tem que fazer um pouco diferente do que aquilo que tu fez até agora e que deu muito certo. Então tá aí o ponto que eu quero te perguntar, que é construir as coisas mais rapidamente e apanhar mais, em detrimento de esperar mais tempo e chegar mais maduro no mercado, estudando mais e se aperfeiçoando. Quais são os elementos centrais, quando tu vai montar uma estrutura dentro daquilo que tu fez ao longo da trajetória, tu parou para avaliar, para dizer, ok, vou trazer um sócio para tocar esse negócio, vou enveredar nesse caminho aqui da indústria metalúrgica, da indústria têxtil, da indústria fora do Brasil. Quais foram os principais elementos que tu parava para fazer uma avaliação e de que, opa, esse negócio faz sentido para o meu, faz sentido eu estar junto disso, faz sentido eu não, de certa forma, desfocar do meu negócio, da minha atividade principal e colocar energia também e dinheiro em outros negócios correlatos ou diferentes, ou enfim. Quais são esses principais pontos centrais aí? Das empresas que a gente abriu, foi muito por necessidade, logística, de entregas, enfim, pelo processo produtivo nosso para trazer o produto pronto. Tá. Vem componentes importados, vai para montagem em outro país, vem para de volta, então o lead time era muito grande. E eu não podia mais correr riscos de atrasos de fornecedores aqui no Brasil me atrasarem, que atrasassem o processo, consequentemente atrasar a minha empresa principal, que foi desde o início, que é a Amave. Entendi. Que é aquela que faz a venda. Sim. Então, essa daqui, se não tem os produtos por trás, né, eu não vou ter a venda, não vou ter a entrega, o que eu estou prometendo para o meu cliente. Sim. Então, focamos no quê? Vamos começar com a metalúrgica, que era o primeiro problema que a gente teve. Atrasos de mercadorias vindo de São Paulo para o Rio Grande do Sul, atrasava frete, atrasava o fornecedor, faltava aço, isso aqui. Eu disse, não, isso aqui, cara, é um ponto-chave, a gente precisa ter próximo de nós para produzir e fazer. Tá. Então, contratei o cara, beleza. Depois, com o tempo, a gente fez toda uma estruturação que a gente chegou na parte do têxtil mesmo, ali, das cintas que a gente começou a produzir também no Brasil. Também pelo mesmo motivo. Problemas aí que teve da pandemia, principalmente, que a gente ficou um pouco refém do produto chinês, total do chinês, né? Então, eu disse, se acontecer qualquer coisa daqui para frente, eu quero estar um pouco mais precavido e não necessitar trazer mercadoria a qualquer custo, tá, de fora, né, para trazer para cá. Então, na época, foi tudo por necessidades. Entendi. E o que eu falei, justamente para não perder o foco, que era principalmente a Amave, que era a responsável pela venda, que eu via a necessidade de criar, de botar pessoas, porque a indústria necessita de muita mão de obra, né? E então, pensando assim, que um líder tem que gerenciar 10 pessoas, enfim, como a indústria ia gerar muita mão de obra, eu ia ter pessoas, eu precisava ter pessoas que no dia a dia estivessem lá focadas para cuidar dessas pessoas. Ok. E não me fazer perder o foco principal, que é fazer a venda, porque a partir do momento que eu monto essas empresas que é do grupo, que são, acabam sendo, digamos, até complementares, né? Isso. Eu fico muito mais responsável por conseguir efetuar as vendas. Okay. Porque se dá um negócio dar errado, automaticamente vem o efeito dominó que todos os negócios vão mal. Sim. Então, eu me senti muito mais necessitado e focado em continuar a fazer a venda. Entendi. Para movimentar todo o teu ecossistema, que tu construiu. Construir. Entendi. Então, foi por isso que quando eu peguei, eu aproveitei o modelo que eu vi que deu certo para vocês e botei sócios. Disse, não, vou pegar outras pessoas que tenham o conhecimento, vou ensinar eles a cuidar das pessoas, enfim, do que a gente fazia dar certo. E eu vou continuar focado exclusivamente no meu negócio aqui. Então, a gente tem um ritmo de reuniões semanais, que nem a gente tem na transportadora, justamente para conversar sobre o negócio. Porém, quem tem autonomia total para fazer as movimentações do dia a dia na indústria e em qualquer coisa que precisarem, são eles. É o sócio responsável por isso. Então, eles ficam responsáveis, eu acompanho a parte financeira com o meu profissional, eu acompanho a parte de gente de gestão, mas efetivamente eu não ponho o pé lá dentro para
apitar alguma coisa. E aí eu entendo que um dos pontos que tu comentou aqui foi com relação à gestão de dados, né? Isso. Com o BI. Certamente esse processo que tu viveu lá, e aí a gestão mais próxima dos números, dos principais KPIs, né, dos principais indicadores do negócio, criaram essa oportunidade para que também tu tivesse essa situação junto com os sócios e a liberdade que tu deu para eles em conduzir, porque tu estava acompanhando quais eram os dados, né? Tu sabe qual é a performance individual por máquina, por profissional, da indústria, a performance de cada um dos representantes, a roteirização que eles fazem, ou seja, dentro de uma estrutura de BI, tu consegue ter todos os dados em tempo real na tua mão, ou seja, para pulverizar isso em diversos outros segmentos, produtos com sócios e tal, além da confiança que tu tem em cada um desses profissionais, logicamente, mas é fato que tu só conseguiu orquestrar isso tudo com base nos dados e a importância dos dados e da gestão desses principais indicadores sob teu controle, né? Eu tranquilamente consigo ficar fora da minha empresa por vários dias, que nem essa semana que eu tô aqui em Santa Catarina, e acompanhar tudo que está acontecendo em todas as empresas. Sim. Em tempo real. Então, isso me faz com que eu tenha tranquilidade total de poder sair, né? Eu vejo pessoas reféns do trabalho que não podem sair porque tem que ficar lá acompanhando no dia a dia se está acontecendo. Eu não tenho esse problema, graças a Deus, é uma coisa que eu vim estruturando desde antes de eu ter a multa lá, que eu tive esse problema. Foi uma coisa que eu sempre gostei muito e levei muito em consideração. Sim. E hoje faz com que eu tenha o controle total de qualquer coisa. Então, se eu estou aqui e não teve a venda durante o dia, eu vou ter um indicador lá que vai me mostrar toda a movimentação diária da minha empresa. Ou o financeiro fez algum movimento que não estava certo, ou a parte da indústria parou por algum motivo. Enfim, tudo em tempo real, produtividade de máquinas, metros produzidos, enfim, tudo isso eu tenho instantâneo. Então não faz sentido eu ficar indo na empresa só para ver se a caixa de fita tá lá mesmo, se não tá. Sim. Né? Então, o que mais sobra disso? Cuidar das pessoas e treinar, capacitar e replicar, né? E continuar. Que é o teu principal foco hoje. Isso aí. Então hoje eu foco extremamente estratégico. Tá. Né? Eu não tenho função nenhuma dentro da empresa de nada. Nada, zero. Tu não tem que dar assinatura, ficou pendente do... A assinatura de funcionário novo tem que contratar. Tá bom. Não, assinar a carteira a gente precisa. Tá bom. Mas assim, movimentos muito pequenos do dia a dia. Que não vão engargalar alguma atividade, ou um processo, ou uma rotina lá e tal. Hoje a minha rotina basicamente é cuidar dos sócios, conversar com os sócios das empresas, ter as minhas reuniões com os meus liderados assim diretamente. E no restante dos dias vem algumas demandas, algumas decisões que a gente tem que tomar. Sim. E buscar novas oportunidades e se especializar dentro. Porque os desafios aparecem às pencas. Né? O desafio vem diariamente. Todo dia vai aparecendo uma coisa. Tá, tudo bem, então vem a demanda até nós e a gente ajuda a resolver, né? Sim. Diversas coisas. E aí, eventualmente, cria o processo para que, se acontecer de novo, já... Sabe que ainda acontece muito, acho que ou acontece só na minha empresa, eu acho que é só na tua. Porque assim, ó, tu sabe que se a gente tá na empresa, muitas demandas vêm até nós para resolver. Se tu não tá na empresa, elas resolvem e tá tudo certo e bora pra frente, né? Sim. Então eu fiquei essa semana aqui, eu não tive nenhum problema para resolver. Ok. Né? Eu aposto que se eu chegar na minha empresa segunda-feira, eu vou ter demanda para resolver. Sim. Então quando eu não tô lá, o pessoal já tá... Flui, resolve-se, né? Tá tão preparado ali para resolver, que no dia a dia eles vão conseguir resolver, sem perder performance. Eu fiquei vários dias em eventos aí do Sales, meses assim que a gente ia de um evento para outro, e eu acompanhava... Tá cheio de eventos também, né? Eventos, né? E cara, a empresa não perdia a performance. Sim. Importante de sair da empresa e não perder a performance. Tudo bem, sair, a empresa flui, mas tu perdeu o faturamento, perdeu alguma coisa, não resolve nada, né? Sim. Tem que performar, mesmo tu não estando lá, né? Eu vejo a quantidade de reuniões, viagens que tu tinha, né? Tua empresa continuava a performar mesmo tu não estando aqui, né? Sim. É nisso que eu sempre foquei. Eu disse, cara, se é uma empresa que nem a 3S, o cara tem 200 funcionários e continua a conseguir viajar, é porque o pessoal está muito preparado. Sim. Né, no dia a dia. Sim. Eu disse, é isso que eu preciso.
Se eu ficar lá dentro da minha empresa, não vou ver as oportunidades que tem, eu não vou estar conversando com pessoas boas, não vou conhecer pessoas que vão me agregar coisas, levar né? para o próximo nível, tal, melhores práticas, outras condições. Tudo. Nossa. Daí a importância de realmente ter bons parceiros estratégicos no negócio e saber olhar para o lado e metamodelar isso, porque na prática, senão a gente fica muito no nosso ambiente, naquele nosso microambiente, e perde a oportunidade de observar novos negócios, novas metodologias, novas conduções, sob a condição de trazer para dentro do nosso negócio, melhorar ele. Né? Então, é importantíssimo isso, como empresário, é fundamental que a gente faça isso. Gera novas oportunidades, né? Novas conversas, até mesmo no futuro tu ter profissionais que venham trabalhar para ti, né? Uhum. Quanto maior vai ficando o teu negócio, mais tu tem a necessidade de ter pessoas muito boas dentro da empresa, uhum, para poder fazer o que eu não sei fazer. Sim. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que, por exemplo, eu não sei fazer a gestão de pessoas. Eu não sei fazer nada do que as gurias fazem lá na minha empresa. Elas são criativas, pessoas extremamente para frente, fazendo ações. E eu não tenho essa capacidade. Tem vários projetos lá também, né? A gente tem muitos projetos andando lá e eu não sei. Da mesma forma que eu não entendo nada de marketing. Sim. Eu contrato uma pessoa que é capacitada para fazer isso. Tá. E eu acredito, eu tento aprender alguma coisa para não ficar, né, acreditando só no que a pessoa fala, mas assim, eu tento pegar essa pessoa para fazer esse trabalho e tá tudo bem eu não ser especialista nisso, porque a gente não consegue ser de tudo que é a área, né? Dificilmente vamos conhecer pessoas que é bom em tudo que faz, né? Sim, sim. Então é bom numa área, a gente foca em melhorar nessa área, né? Excelente. E aí tu falou, logo no início, que um dos principais elementos que fizeram com que, bom, esse negócio da Mavi aí, quando tu comprou ela, foi um dos principais elementos que te atraiu foi a importação. E aí eu quero entender, que a gente está juntos desde 2012 e era um volume de importação naquele período. As coisas avançaram consideravelmente ao longo da trajetória. Qual foi a grande importância na prática do comércio exterior, da importação e de outras coisas que vieram a partir de então para dentro do negócio, para o negócio Mavi, né? Eu vou ser, assim, direto, assim. Sem a importação, minha empresa não existiria. A minha empresa, ainda hoje, depende, praticamente, os nossos principais produtos dependem da importação. Desde que for componentes, ou fio, ou látex que vem de fora, enfim, tudo que move lá dentro, alguma parte, alguma coisa é de importação. Então, sem a importação, deixa de existir, né? Então, para mim, foi a coisa, assim, que no início me chamou muita atenção de ter as oportunidades. Claro que eu fui para fora, fui viajar quando a gente foi para a China, que foi onde eu conheci o Gabriel, que é meu sócio. O sócio da 3S, que daí gerou as oportunidades lá de iniciar a operação com vocês e ter tantos anos que a gente tem junto. Mas na época, assim, eu pensava em ter outras verticais e aí eu acabei que lá na China mesmo eu percebi que não, eu tinha que focar no meu negócio, nos produtos que eu tinha, né? Mesmo que tentando mudar algumas coisas nas áreas. Mas, cara, a importação foi o que mudou mesmo a minha vida, vou dizer assim. Porque no início eu não tinha indústria, né, cara? Eu não podia montar uma indústria para o volume de vendas que eu tinha. O que eu vendia era, assim, um container a cada 60 dias. E olha lá, nem sei se era na época, né? Eu acho que era um container a cada 3 meses que eu vendia. Hoje a gente tem um fluxo ali de 5, 6 containers, às vezes no mês. Né? Então nós tínhamos um container a cada 90 dias para vir. Então, quando eu já tinha vendido uma parte da mercadoria, eu tinha dinheiro para dar entrada. Para depois ter vindo a mercadoria. Então era um processo muito lento. Fluxo, né? E mesmo se eu quisesse ter montado uma indústria naquela época, eu não ia ter volume para ter essa indústria. Eu ia ter que fazer um investimento e eu não ter a geração de venda, né? Para poder alimentar essa indústria. Então a sobrevivência, vamos colocar dessa forma, a sobrevivência da Mavi, ela se deu pelos movimentos que tu fizesses e que nós fizemos em conjunto no que diz respeito à importação. Exatamente. Tá. As coisas vieram sendo complementares, né? Num primeiro estágio era itens para fins de comercialização, simples revenda, e aí tu montou a indústria e começou a trazer também outras oportunidades de itens para fins de industrialização. Então tem uma diferenciação nesse aspecto, né? Isso. Comercialização e industrialização.
E aí hoje tu consegue potencializar o negócio Mavi com base nos produtos que são para revenda e para fins de industrialização também. Isso aí. Muitos insumos que são importados também. Muitos insumos. Sim, hoje eu... Hoje, então, para colocar isso para a nossa audiência aí, quais são os itens que tu importa para fins de comercialização e quais são os itens que tu importa para fins de industrialização e a diferença disso? Hoje eu importo o conjunto acabado, alguns tipos de produto acabado, por exemplo, conjuntos que tenham são mais complexos de montar aqui, ou que os componentes também são mais difíceis de fazer a montagem, eu trago pronto. Ok. Ou as cintas de elevação, por exemplo, que a gente trabalha, vem pronto de fora do país já, com a nossa marca, encaixotado, tudo certinho. Ok. Nós importamos os insumos, o fio do poliéster, importa fio de látex para gerar os elásticos, importa... vamos ver o que mais, é tanta coisa que a gente importa. Mas enfim, tem diversos insumos, os componentes daí, ganchos que a gente, mesmo tendo a metalúrgica que a gente não consegue fazer, a gente importa. Tem, além dos ganchos, enfim, tem diversas coisas ali, as catracas que vêm de fora também. Uhum. Então, mas antigamente era 100% de produto acabado. Sim. Hoje eu imagino que deve ser 70-30. 70% de insumos ou componentes e 30% de produto acabado. Sim. Sobrou muito pouca coisa que eu trago de produto acabado, porque daí acaba que eu tenho um pouquinho menos de necessidade de ter um estoque tão grande de produto acabado. Sim. Como tem a indústria hoje, então se eu preciso montar um kit sob medida ou algum produto diferente, eu tenho em estoque e eu monto ali na hora. Tá. Né? Isso facilitou. Senão eu tinha diversos produtos, porque conjunto de amarração em si, parece assim, o cara vai entrar no meu site, vai olhar lá os produtos, a gente deve ter 10 tipos de modelo. São muita variação de tamanho, de modelo de catraca, de modelo de gancho. Uhum. Então, eu acabava tendo necessidade de ter estoque de todos esses itens montados. Hoje, não mais. Sim. Hoje eu posso trazer a fita, posso trazer a catraca e trago o gancho, eu monto esse estoque todo conforme a minha demanda também. Entendi. Facilitou a gestão de estoque. Eu consigo fazer uma avaliação dessa estrutura de operações que tu montou sobre dois principais vértices, assim. O primeiro é o elemento sobrevivência, né? Eu não sobreviveria se não fosse a importação, principalmente em se tratando de produto acabado, porque o produto acabado não teria competitividade do mercado local, isso não sobreviveria, não teria competindo com os grandes players da época. Hoje tu faz parte desse rol dos grandes players do setor, eu não competiria. Então a importação para fins de comercialização foi um ponto importante, estratégico, nevrálgico para chegar no patamar que eu estou. Mas eu não vou viver dependente da importação, 100% dependente da importação, por N motivos, né? Porque pode mudar câmbio, alguma coisa assim, e aí eu me volto também para a indústria. Mas na indústria eu trago insumos de fora como forma de potencializar a minha indústria de igual maneira. Ou seja, tu consegue caminhar nas duas situações, importa produto acabado para revenda, importo insumos para a indústria nacional, porque eu tenho a minha indústria nacional como forma de também equilibrar talvez essa situação. E eu sempre falo pro pessoal que eu não tenho dificilmente eu vou ter o melhor cenário. Tá. Vai ter épocas que somente o importador, vai ter um produto extremamente competitivo. Certo. Vai ter horas que a indústria vai ter um produto extremamente competitivo. Ok. Eu não vou ter nenhuma vez, de repente, eu vou ter esse cenário. Mas tu vai usar o melhor dos dois mundos. O melhor dos dois mundos, exatamente. Então tu vai ter eu posso não ter o melhor, mas eu vou estar muito próximo do melhor. Perfeito. Então eu consigo caminhar nos dois lados, Sim. né? Então, agora o dólar caiu muito, beleza, vamos trazer os insumos, vamos trazer o produto acabado, vamos fazer o que vale a pena, vamos trazer o importado. Ok. Mas eu não vou matar minhas indústrias, né? Sim. Então eu vou ter que levar esse custo maior para dentro dos meus produtos e vou diluir. Perfeito. Agora o mercado nacional está muito potencializado, vamos diminuir o produto acabado, vamos potencializar as empresas, aumentar turno, enfim, dá para fazer diversos movimentos ali no meio do caminho. Tanto nas minhas indústrias, todas as máquinas que vieram lá praticamente são importadas também. Sim. Então, cara, hoje em dia... Então até aquilo que tu tem de ativo mobilizado... importado.
Aham. Exato, Bens de capital. a máquina que a gente tem de produção de ganchos vem importado. Ó, produção de gancho mola veio importado, vocês que trouxeram. As máquinas de corte, os teares eu compro aqui no mercado nacional, mas elas são importadas da China. Sim. Então, cara, todo o meu negócio em si vem de importação praticamente. Sim. Então é extremamente importante que o negócio flua. Né? E aí uma das tuas principais características, eu diria, um dos teus principais predicados, Thiago, é que o negócio está indo bem, está crescendo, está avançando e tu ainda assim está olhando para novas oportunidades, né? Tá olhando o que eu consigo fazer de melhor para potencializar o negócio, para ganhar mais dinheiro, para deixar mais resultado, para compartilhar mais com sócios, com o time e tal, para fazer mais bem social, tudo isso. Então, tu está sempre movimentando situações novas. E essas situações novas, eu diria, 2 principais elementos dentro do negócio da Mavi é observar quais são alguns incentivos ou benefícios fiscais que eu poderia encontrar, a exemplo daquilo que nós conduzimos, né, o benefício fiscal de Santa Catarina e como fazer para me aproveitar disso e fazer uso disso. E também a indústria fora como forma de também reduzir tributariamente, né, para fins de potencializar, como eu falo, o negócio. Comenta um pouquinho quais foram esses movimentos e quais foram os ganhos através desses incentivos, benefícios fiscais, seja no imposto de importação, seja no ICMS que tu passou e que hoje é um dos grandes elementos aí para ter a indústria pujante e ter uma empresa fortalecida. Na época que nós começamos a trabalhar, vocês também só faziam importação no Rio Grande do Sul, né? Não era uma coisa que vocês tinham. Em 2012 não tinha alternativa, é verdade. Nós não tínhamos alternativa no início, mas eu importava através de uma outra trading, que era aqui por Santa Catarina, que eu sabia do benefício fiscal, e aí disse pro teu sócio, Gabriel, disse, cara, nós temos que ocupar esse benefício fiscal aqui para minha empresa, né? Eu quero trabalhar com vocês, mas a gente precisa. Aí vocês vieram para Santa Catarina e conseguimos fazer esse aproveitamento desse benefício fiscal na importação, né? Isso. No produto acabado, enfim, nos insumos. E hoje, cara, no Rio Grande do Sul mesmo, a gente estava com diversos projetos ali de identificar, de fato, todos os benefícios que o Rio Grande do Sul também tem para oferecer. Sim. Porque, por exemplo, tem o Fundo PEN, que ajuda as indústrias, né, através do recurso do ICMS. Eu ainda não consigo ter por causa justamente do DIFAL que me gera, então eu não tenho tanto o ICMS a pagar, eu pago o ICMS DIFAL, que basicamente é a mesma coisa, mas não me enquadra no Fundo PEN. Agora a gente tem um projeto legal ali que está dando andamento, que é na Lei do Bem, que é uma lei de incentivo à inovação, né, de desenvolver projetos de inovação, enfim, para conseguir ter esses recursos. Tem uma infinidade de recursos, inclusive eu estava conversando ali com o teu sócio também, com o Fernando, ele estava me falando sobre os incentivos da indústria têxtil que tem aqui em Santa Catarina, né? Sim. Então, os tratamentos tributários diferenciados, né? O TTD específico para a indústria têxtil. Então, o que a gente tem que fazer também é aproveitar desses benefícios, Sim. Né? É estudar muito, cara, tem diversas oportunidades que a legislação te gera. Sim. Eu lembro muito bem ainda, não no meio empresarial, mas no meio esportivo, que o pessoal falava que é muito difícil tu captar recursos para o esporte. Tá. E o Rio Grande do Sul tem uma lei de incentivo ao esporte. Então eu falei, por que a gente não faz um negócio conforme... Não é só bater na porta e dizer, pô, eu preciso de dinheiro. Cara, tem a lei, tem o negócio, vamos fazer conforme aos projetos, né, que tem. E eu fui em Garibaldi, eu acho, o primeiro cara que conseguiu trazer um projeto de retorno do Estado para o esporte, voltado para o esporte. Então, através do nosso grupo lá de motos, a gente conseguiu participar do Campeonato Brasileiro, do Gaúcho, enfim, diversos eventos que a gente participou, que foi um recurso através da geração de ICMS das empresas, que só foi repassado para o grupo esportivo. Entendi. Então, não é que não exista, né, leis de incentivo. Sim. São burocráticas? Pode ser. Mas eu penso assim também que já existe tanto desvio, né, com as leis que existem. Se fosse mais fácil, talvez seria muito mais fácil para desviar, digamos assim. Entendi. Então, eu acredito que tem que ser burocrático. Claro. Para justamente existir um filtro aí no meio, né? E aí eu entendo, como eu falei, 2 pilares principais, Thiago. Primeiro, aquilo que tu falou no início da nossa conversa.
é se cercar de gente boa, competente, capaz, ávida por trazer soluções para o meu negócio, ou seja, parceiros estratégicos, comerciais, que realmente vão me levar para um próximo nível, vão estar atentos a essa legislação, vão construir novas metodologias, vão me trazer informação de valor. Então, isso é o mais importante, selecionar bons parceiros nesse aspecto, em todas as áreas possíveis, né, seja a parte contábil, jurídica, de Comex, tudo isso, né, para fazer eu elevar e chegar num próximo patamar. Mas de nada adianta eu ter um monte desses parceiros, um monte de informação, se eu, como empresário, não me movimentar para isso, né? Porque senão eu olho para o meu negócio, eu olho para os resultados que eu estou tendo agora, e eu quero falar para a gente se encaminhar para o final sobre tendências, mas eu olho para o meu negócio está indo bem, eu estou deixando margem, então eu estou recebendo informação, mas eu estou acomodado, né? No sentido de, para que eu vou me movimentar e buscar alternativa em Santa Catarina? Para que eu vou buscar uma indústria fora e entender que ela é estratégica para o meu negócio, se eu estou gerando resultado, né, importante aqui? Então, eu não vou fazer esse movimento. Não preciso fazer esse movimento. Mas é aquela velha máxima, né? Quem não avança, retrocede. Ou seja, é uma frase tão clichê, mas é tão importante que a gente tenha isso fortemente no nosso dia a dia, porque, cara, a gente está no meio, a gente leva tantas essas soluções. Por isso que eu quis bater um papo contigo, porque tu é case, porque tu se movimentou, tu construiu isso tudo, e ainda assim sempre olhando para o lado e olhando para as novas oportunidades, sem deixar o cavalo encilhado passar, e por isso que tu prospera tão fortemente. Não é jogar confete, mas é isso aí mesmo. Então tem que ter uma simbiose entre essas duas situações. Fazer a seleção de bons parceiros comerciais em todas as áreas possíveis do negócio, bom, traz para dentro. E aí, quando tiver uma reunião estratégica, esses caras ouvem o que eles têm de bom para te trazer, né? Ouve essas informações de mercado e começa a criar um ambiente em que vou ter que me movimentar. Do contrário, o meu concorrente vai se movimentar e eu vou ficar para trás, ou qualquer mudança no setor vai fazer com que a minha empresa sucumba, né? Nas vendas em si, nós sempre tivemos representante em 2022. Tu participou do Sales na pandemia. Vocês fizeram lá a especialização, fizeram um curso lá, se atualizaram. Beleza. Nós sentimos esse movimento também. Uhum. O nosso representante deixou de ter esse apetite por crescimento e começou a ter esse desalinhamento entre a empresa e o representante. E era só representante na época? Só representante. Eu tinha um vendedor interno. Tá. Que fazia a minha carteira corporativa ali, que era antes, então eu repassei para ele continuar atendendo. Tá bom. O que aconteceu? Eu fico pensando porque estava ali um momento que a gente poderia ter errado, que eu não tenho mais a margem de erro para ter isso aí. Certo. Se eu não tivesse me movimentado, eu teria quebrado. Eu tenho certeza que eu não teria aguentado o rojão. Uhum. Porque o meu representante, ele, ao invés de crescer, e é natural, o cara começa a ganhar um pouco de dinheiro, de repente se acomoda. No dia a dia das pessoas, existem muito mais pessoas que vão se acomodar do que vão continuar agindo. Uhum. Né? Só vão reagir. Normalmente Sim. eles reagem a algum problema. Sim. Agir mesmo, por naturalidade, é mais difícil. Então, meus representantes tiveram um crescimento nulo num ano praticamente. Que eu só cresci na minha empresa porque a gente fez o movimento de buscar uma especialização numa área que a gente não tinha conhecimento. E tá aí uma coisa que falam muito, né? Mas assim, ter humildade de reconhecer que eu não sei fazer isso aí e vou buscar alguma coisa para aprender e fazer, né? E a gente viu muito disso com a tua empresa, com o crescimento que vocês tiveram, e disse, não, vamos aprender direito com a mesma forma que eles foram aprendendo no mercado. Uhum. E isso fez com que a nossa empresa continuasse crescendo e a gente montasse a nossa equipe comercial em um ano. Tá, beleza. Mas olha só, às vezes a gente passa por certas situações e a gente não dá peso para isso. Mas essa mudança estratégica comercial se deu em que ano? 2022. 2022. Segundo semestre de 2022. Tá. Tu tem uma empresa de 2010 a 2022 que cresce a passos largos, percentualmente de uma forma muito acima do que o próprio setor, o mercado faz. E aí tu olha para dentro e diz, eu preciso melhorar minhas vendas. Sim, mas se tu olhar pro histórico, em tese, tu vai dizer o quê? Pô, mas eu preciso melhorar as minhas vendas? Tá, mas quem é que me diz que eu preciso melhorar as vendas? Afinal, eu faço isso há 12 anos, faço super bem, a minha empresa cresce a passos largos, em percentuais
muito acima do mercado, vai dizer para mim que eu não sei fazer venda. Aí não, tu olha pro lado e diz, porra, eu não sei fazer isso aqui. Isso aí. Eu preciso melhorar a minha aplicação, tem outras metodologias que o mercado está fazendo, talvez não dentro do meu setor, ou eventualmente sim, mas talvez, eventualmente não dentro do meu setor, mas eu vou olhar para outras empresas. Eu vou olhar, por exemplo, para a 3S Corp em comércio exterior, que nada tem a ver diretamente conectado com a minha indústria, com o meu comércio, mas eles estão fazendo algo diferente que talvez eu possa incorporar para dentro na minha metodologia comercial. Isso aí. Porque eu estou fragilizado e, de certa forma, eu posso melhorar consideravelmente os meus resultados. Está aí o grande predicado, cara. É olhar para dentro e dizer, fiz bem feito até aqui, mas não são essas mesmas ações que vão fazer com que eu caminhe daqui adiante. Perfeito. Não exatamente isso aí. O que me fez chegar até aqui não quer dizer que daqui para frente eu vou conseguir. É exatamente por isso que a gente fala assim, e eu falo para minha equipe, pessoal, nós temos que continuar aprendendo de forma contínua, porque o cara que cuida de 1 milhão não é o cara que cuida de 5, que não é o cara que cuida de 10, ou simplesmente o cara que cuida de 10 pessoas não é o mesmo que cuida de 50, que não é o mesmo que cuida de 100. Então, se nessa transição dos 50 para os 100 pessoas que vai ter, se essa pessoa que cuidava das 50 não se especializar também, quando tiver os 100, ela vai acabar dançando. Uhum. E não é por culpa da empresa em si, porque normalmente a empresa tá buscando capacitar ela, né? Sim. Às vezes é por acomodar. Não, eu não quero mais. É justamente, e tá legal. A pessoa não precisa crescer comigo, se ela não tá disposta, né? Sim. Porque para crescer, tu tem que estar disposto. Tu sabe muito bem que tu tem que estar disposto a abrir mão de certas coisas, às vezes da família, da comodidade, do sofá. Uhum. Tem que pagar o preço, Tem que pagar o preço para fazer isso. A gente fala muito, Gabriel, tem que responder 3 questões. Eu quero desenvolver o profissional? O profissional quer se desenvolver, pagar o preço e passar por essas etapas? A empresa tem recursos financeiros disponíveis para fazer o investimento? Se essas 3 respostas forem respondidas assertivamente, a gente faz o movimento. Do contrário, a gente tem que recapitular. Né? É isso aí. Tem que voltar para a etapa anterior. É isso aí. Então eu quero. O profissional quer, a empresa tem condições de fazer, beleza, aí nós avançamos. E nós temos pessoas muito jovens. A minha equipe comercial mais velha deve ter 25 anos. Uhum. Então, esse pessoal está sedento para evoluir na vida. Sim. Né? Se eu também fizer qualquer movimento com toda a minha empresa, porque a grande maioria da minha empresa é pessoas mais jovens, qualquer movimento de dizer assim, não, agora, cara, estabilizei minha vida, o que eu tenho, tá tudo bem, não quero mais nada, cara, automaticamente esse pessoal vai buscar outro mercado. E eu vou começar a perder com pessoas boas, e quando eu ver, é aquela coisa que tu falou, quem não avança, retrocede. Exatamente. A hora que eu souber que eu estabilizei, eu posso estar preparado já, que daqui uns anos o meu negócio, ou eu vou botar alguém para continuar fazendo o que eu de repente eu não quero mais fazer, ou eu vou saber que o meu negócio vai começar a retroceder. Sim. É exatamente isso aí. Eu concordo muito contigo sobre isso aí. E pensando em avanço, até para a gente poder se encaminhar para o final, pensando em avanço, pensando em novas situações, em novos movimentos que tu está fazendo, o que tu está enxergando em termos de tendência futura no teu setor, no teu segmento, quais são os movimentos pelos quais tu pode dar um spoiler aí que a Mavi vai construir e aquilo que tu está fazendo para gerar ainda mais valor para o mercado? O meu setor, que é o logístico, né, do país, ainda é muito voltado para o transporte rodoviário, que é o setor que eu trabalho mais, né? Sim. Tem trens que também, a amarração de carga em si, tanto por trem como por avião ou via rodoviário mesmo, vai continuar crescendo. Qualquer movimento que for feito para diminuir, de repente, o transporte rodoviário não vai se acontecer de um ano para o outro. Sim. Então, para os próximos anos, a gente tem um mercado muito grande e se o país continuar crescendo, ou começar a crescer em si, né, nós vamos aproveitar esse momento, com certeza, né? Então, eu vejo com muitas oportunidades daqui para frente. Mesmo no agronegócio, mesmo no transporte rodoviário, e a gente tem a tendência de continuar investindo cada vez mais. O que eu vou procurar como empresa minha mesmo é também tentar agregar mais valor aos meus produtos. Lançar produtos não só pensando no volume, como produtos de qualidade. Para sair desse ciclo vicioso de só gerar produtos assim que tem
o mínimo possível de coisas, né? Uhum. Digamos, só pegar o carro com o básico Tá, e ter produtos com maior resistência, maior qualificação, entendi. criar linhas premiums que eu consigo agregar mais valor, né? E não tanto só pensar no volume de vendas, né? Entendi, É a entendi. ideia e buscar outros segmentos que hoje está muito na moda ali de off-road, por exemplo, no meu setor, que é os passeios que o pessoal tá indo, enfim, o pessoal tá buscando muito mais lazer hoje em dia, né? Sim, mas A nossa geração é uma coisa que tem acesso a outras questões aí. Né? então deixou de ser aquelas a geração do meu pai, do teu pai, que acumularam riquezas assim Sim. numa época Uhum. e pensam muito mais na qualidade de vida ou gerar experiências, né? Sim. Então essas experiências acabam gerando oportunidades também para mim. Entendi. Né? E aí eu quero aproveitar e tentar me incluir em alguns setores desses negócios novos aí. E para quem não sabe, tu é um amante do off-road, né? Por isso que nós estamos no caminho ali do off-road, ali, eu ando de moto, enfim, aí é uma coisa que eu entendo, que eu ocupo, o meu produto é um produto que eu ocupo no dia a dia, né? Sim. Para transportar minha moto, enfim, os veículos, e é muito legal essa parte. Que legal, que legal. Tem tempo para isso também, né? Tem que arrumar tempo, né? Porque isso... ajuda a aliviar o dia a dia, né? E aí melhora a tua performance na segunda-feira, quando tem que tocar a semana com tantos desafios, né? É importante que realmente a gente consiga encontrar esse equilíbrio. E tu tem diversas responsabilidades, pai de gêmeos, marido e tal. Aí eu tenho as 2 crianças para cuidar, né? E aí isso também não é um impeditivo. Veja bem, meus filhos têm 3 anos e a época que a minha empresa mais cresceu foi... Sim. Na época que meus filhos nasceram. Olha, não foi um impeditivo. Sim. Claro que exigiu muito mais tempo de menos horas acordado, digamos assim, menos horas dormindo, né? Para cuidar das crianças e ter ainda tempo para estudar e aprender. Sim. Mas isso também não é uma desculpa que não pode, agora, porque meus filhos nasceram, não posso continuar desempenhando a minha função de forma excelente ou boa. Enfim. Sim. A gente buscou. Eu levanto a bola agora para tu cortar bem aí, porque tu também tem uma grande parceira do lado que constrói isso também, né? A minha esposa que me ajuda muito, né? Boa. Ela que dá todo o suporte por trás, mesmo ela também sendo empresária, tendo a loja dela praticamente dos mesmos anos que eu tenho o meu negócio, ela tem o negócio dela. E também no sentido de empreendedora, porque eu tenho minha namorada, minha esposa, né? Não namorada. Foi a primeira pessoa que ficou junto comigo. Sim. Então, nós estamos juntos já há 20 anos. Então, 20 anos escutando falar de negócios, fez com que ela tivesse vontade de ter o negócio dela e montar. E, enfim, ela tem a loja dela, toca também, tem que cuidar dos gêmeos, né? É isso. Pequenininhos, e ainda dar atenção e brincar, né? Eu levantei bem a bola para pelo menos ganhar um almoço na Nath em algum momento. Né? A pessoa é muito especial para mim, tá louco. Foi a pessoa. Tem que ter pessoa. Volta nas pessoas boas do teu lado. Sim, independente. Eu conheço pessoas que erraram muito de estar com pessoas que de repente não estavam alinhadas, não é que eram pessoas ruins, mas pessoas que não tinham alinhamento de ideias, valores, toda essa parte que fez com que se desviasse e se perdesse no caminho. Uhum. Né? Isso é uma coisa que de fato acontece muito, muito mesmo, de pessoas casais que se juntam e que depois não tem alinhamento, que atrapalha o dia a dia da empresa, enfim. Imagina tu trabalhar todo dia. Eu vivo isso na indústria. Uhum. A indústria tem um negócio que tu vive o dia a dia de pessoas com uma realidade talvez diferente da que a gente tem. E nós não pedimos muitas vezes para saber como é que está o dia a dia deles. E eles estão tendo momentos muito ruins em casa e ter que vir na empresa e performar. Sim. Porque na empresa a gente exige que tenha performance. Sim, foco e tal. E tu não sabe o que está acontecendo por trás na vida pessoal. Então, eu, sem dúvida nenhuma, na minha vida pessoal, eu sempre tive tudo bem. E isso fez com que eu tivesse capacidade e disponibilidade de tempo para diversas coisas, para me especializar e ter a empresa que eu tenho hoje. Que legal. Vou fazer um episódio só com dicas e insights matrimoniais com o Thiago Fella. Thiagão, obrigado, cara. Acho que a gente consegue aqui, dentro da tua trajetória, fundamentalmente através do case, Mavi, e daquilo que tu construiu, ser estrutura para muitos dos negócios que estão começando ou que estão passando por alguns desafios.
e olhar para os principais pontos de inflexão que tu trouxe aqui, pessoas, né, bons players parceiros, a importação como uma força motriz do business, né, que realmente impulsionou tanta coisa importante, o teu olhar cirúrgico e um tanto quanto estratégico para diversas coisas que tu desenvolveu a partir de então. Então, pô, de novo, né, a gente trabalha juntos e estamos na trincheira juntos, né? Para mim é um motivo de muito orgulho, porque eu sei que a gente pode dividir tantas coisas, né, e que a gente tem, como tu bem disseste, né, ter pessoas de bons valores, de bons costumes, e de que realmente quando o bicho encrespar e tal, a gente estiver juntos para dividir os desafios, fica mais fácil, né? É tortuoso, é desafiador pra caramba, mas mais leve. Fica mais leve, fica mais leve. É realmente isso. Então, obrigado pela tua disponibilidade, pela tua participação. Eu acho que é case que vai servir de bons exemplos aí para nossa audiência. Tomara que o pessoal possa se inspirar e não desistir na primeira. Eu digo, resiliência é uma palavra da moda, mas assim, ter persistência, eu digo que é muito mais acreditar mesmo que é possível fazer as coisas, mesmo em momentos ruins, porque no meu case em si, a principal coisa que pensar é assim, quando eu conto a história, hoje eu contei tomara que para muita gente, né, mas assim, no momento de pior cenário que podia ter, eu optei por continuar e crescendo e buscando alternativas, né? Sim. Ao invés de desistir. Sim. Né? Na primeira pedra que tu vai ter no caminho, e eu tenho certeza que vão ter novas pedras, a gente já teve em outros negócios, né, pedras no caminho, e vai ter, né? E não desistir por causa de um tombo que tu sofreu, né? Isso com certeza é o que eu quero deixar assim, pro empresário, não desistir no primeiro tropeço que dá. Sim. Porque às vezes tu vai perder uma oportunidade de ter feito uma coisa muito grande por causa de um simples fato em si, né? Tá certo. Até porque isso vale para a vida matrimonial também, para pegar o gancho pro próximo. Mas eu agradeço muito, cara. Eu adorei estar aqui. Obrigado, cara. Fico muito feliz mesmo. Nós temos conversas diárias, às vezes diárias não, mas semanais com certeza, né? Eu faço questão de estar aqui contigo quando eu consigo. Eu aprendi muito contigo. Tu sabe, não é também jogar confete, eu falo. E falo para todo mundo, assim, mostro, te chamei lá na minha empresa para o pessoal te conhecer. Verdade. Porque eu digo que pessoas que nem nós, vou dizer nós, porque também faço parte. Sem dúvida. Né, nós fizemos que inspiram, assim, as outras pessoas menores que estão vindo hoje, pessoas mais jovens, que também tenham essa ambição de ter empresa, cara, nosso país é cheio de recursos, né, cara, que a gente pode fazer um negócio e depende só de nós para fazer o negócio ficar melhor para nós viver. Verdade. Então, é um prazer enorme, cara, muito, muito legal mesmo. Obrigado, cara. Obrigado de coração. E agora faz o convite pro pessoal, porque eu tenho que participar desse movimento aqui, fazer o que me traz de responsabilidade, pedindo para compartilhar, pedindo para distribuir mais esse conteúdo para quem tiver, para nossa audiência, distribuir para amigos e tal, para que cada vez mais gente nos conheça. Então, ativa o sininho, toca no curtir, compartilha, porque é importante levar esse material para muita gente, né? Para mais gente ter que expandir, o pessoal tem que conhecer vocês, conhecer nós e conhecer todo o pessoal que vem aqui, né, nessa mesa aqui conversar contigo. É um podcast melhor que o outro e, enfim, tem diversos, né, além desses, assim, que tu aprende muito, cara. Isso é um aprendizado gratuito. Verdade. Né? Não precisa pagar fortunas, aqui você aprende muita coisa, manda para os amigos aí que vai ser de valor. Vai ser de valor, com certeza. Obrigado, gente, por ter nos acompanhado até aqui. Papo com o Thiago Ferla, CEO, fundador da MAV.